Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Vamos ao estudo das pedras preciosas. Muito obrigado por sua audiência. Vamos ao conteúdo. Calcedônia, parte 5. João não procura ser o primeiro, parte 2. Agora vejamos o capítulo 20, versículo 2. Correu, pois, e foi a Simão Pedro, quem? Maria Madalena, e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo, e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço, que tinha estado sobre a sua cabeça, não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegará primeiro ao sepulcro, e viu, e creu. Percebem como João fala? Passemos ao 21:2. Olhem, irmãos, quando lemos os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, percebemos que sempre dizem que chamou primeiro a Pedro, claro, com André, depois chamou Tiago e a seu irmão, depois chamou Filipe, e depois chamou Natanael, ou seja, aos que chamou em segundo lugar, depois de ter chamado os primeiros irmãos que foram Pedro e André. Os que o Senhor chamou em seguida foram João e Tiago, que eram irmãos. Em todo o evangelho de João ele diz que primeiro era André, depois era Pedro, e logo passa por cima de Tiago e João, e não os menciona para nada, e logo diz como chamou Filipe e como chamou Bartolomeu. João pulou ele e seu irmão Tiago, e aqui, quando está nomeando os discípulos diz: Estavam juntos Simão Pedro, e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu. Não põe nome próprio, mas chama de os filhos de Zebedeu. Notem como explica bem claro. Simão Pedro, dá os dois nomes de Pedro, logo diz. Tomé chamado Dídimo, dá o nome e o apelido, viram? Natanael, e diz de onde era, de Caná da Galileia, mas logo, para se referir a eles mesmos, diz os filhos de Zebedeu, assim. A verdade está por dentro. Se lêssemos só João não saberíamos quem eram os filhos de Zebedeu. Não fala nada do mesmo João, não fala nada de Zebedeu, e quando fala, fala de uma maneira críptica. A verdade está por dentro, mas por fora está escondido. Se dão conta? Essa é a característica de Cristo em João. Irmãos, quanto isso nos toca, a gente sempre quer estar lá e aparecer como primeiro, mas João é o contrário, está se esquivando, está levando a direção a outro. Que coisa preciosa! Logo passamos aos 21:20. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia, poderia ter dito: João, mas para se esconder diz, aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? E diz o verso 24. Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Fala em terceira pessoa acerca dele mesmo, por isso alguns críticos dizem: João não escreveu isto, porque aqui fala em terceira pessoa, isto escreveria outro, mas é o próprio João. Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Irmãos, damos-nos conta dessa característica preciosa do apóstolo João, uma pessoa maturada de tal maneira para que não se centre em si mesmo. O problema de Satanás começou, e todos os problemas do universo, do invisível e do visível começaram, quando deixamos de nos centrar no Senhor e nos centramos em nós mesmos. Quando Satanás se viu tão belo e tão sábio, começou a pensar muito em si mesmo, e aí foi quando começou a pensar: mas por que eu não sou Deus? E ao fim concebeu assentar-se no monte de Deus, no trono de Deus, aos lados do norte, e ser como Deus. Aí começou o problema, quando alguém se centra em si mesmo. E eu penso que por isso a Calcedônia descansa sobre a safira, como a safira descansa sobre o jaspe. O jaspe nos fala do fundamento, de revelação, e quando há revelação,
quando estamos à luz, então na luz vemos as coisas, aí julgamos o pecado. Deus julgou. Quando temos luz julgamos o pecado, e quando se julga o pecado, e somente quando se julga o pecado, é que podemos nos tirar do centro, é que podemos sair da primeira cadeira. Disse o Senhor. Não se assente na primeira cadeira, não seja que outro mais honorável que você tenha esse lugar e tenhas que sair, vê e assente-se no último lugar. Isso era o que João fazia, nem sequer contou a história de sua chamada, contou a dos de antes dele e a dos de depois dele, nem a de seu irmão, para que por seu irmão não aparecesse ele, nem sequer a contou. Irmãos, isto me fala profundamente, graças ao Senhor. Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas, parece que fala como se fosse outro para não chamar a atenção a si mesmo, e alguns duvidam se seria ele, justo, portanto, que se escondia, por isso se diz que a calcedônia é criptocristalina e não está centrada em si. A calcedônia é fossilizante. Agora, há outra característica mais que a calcedônia também tem, a calcedônia é fossilizante, é uma pedra que fossiliza inclusive bichinhos, plantinhas, e às vezes justamente se encontram calcedônias com bichinhos ali enterrados dentro como um fóssil, o conserva, e justo nessas pedras preciosas eles as esculpem, dão polimento, e deixam esses bichinhos fossilizados dentro, às vezes não são bichinhos, é como essa ágata que se chama ágata musgosa, porque entram nela aquelas dissoluções que se filtram por esses espaços que ficam, a essas infiltrações são chamadas de dendritas, como as dos neurônios que têm os filamentos com que se conectam, e esses filamentos por onde penetram aquelas dissoluções nas pedras, principalmente rodeadas de granito e outras, vão colocando dentro e formam como arvorezinhas, como paisagens, às vezes são de várias cores, às vezes parecem feitas a tinta da China, desenhados com tinta da China, às vezes tem vermelho, às vezes tem verde, segundo os elementos que tenha. Os elementos podem ser níquel, às vezes cromo que é o que lhe dá a cor verde, e também outras cores. Essa beleza está escondida, às vezes forma estrelas, todas essas belezas, essas paisagens, esse arco-íris, tudo isso está escondido, está guardado, e Deus, ao identificar João como calcedônia, está nos falando de uma obra preciosa do próprio Filho. Eu não faço nada por mim mesmo, eu não procuro minha glória, há quem a busca mas não eu, outro é o que dá testemunho de mim, não eu. Isso é muito precioso. Quão difícil é para alguns, irmão, a gente quer dar testemunho da gente mesmo, como os disse, a gente quer colocar nossa assinatura, se defender, em troca João, que tinha sido tratado, se esconde. Por cima da safira está a calcedônia porque quando há luz e revelação, então há julgamento do pecado. A safira, quando há julgamento do pecado, a gente sai do centro, não nos centramos em nós mesmos como Satanás, nos ocultamos. Senhor Jesus. Tudo o que nos fala a calcedônia é da beleza interior, a beleza escondida, a beleza velada, assim como a noiva, da noiva no início, no Cântico dos Cânticos, disse: seus olhos são como de pomba. O noivo diz no início acerca da noiva. A pomba representa o Espírito Santo, olhos de pomba são olhos ungidos, mas às vezes nós não sabemos guardar o que vemos, em troca João viu e guardou. Mais adiante, quando a noiva é mais amadurecida, volta-se a dizer: seus olhos como de pomba, mas lhe acrescenta uma frase que não havia dito antes. Escondidos detrás das tranças, via mas estava escondida, velava-se. Nós ao princípio vemos uma coisa, e em seguida dizemos. Diz Paulo. Faz 14 anos conheço um homem em Cristo que foi levado a terceiro céu onde ouviu palavras inefáveis que não é dado ao homem expressar. Fazia 14 anos que Paulo estava escondendo isso, ninguém sabia o que ele sabia, só quando foi necessário disse, porque era necessário, porque a igreja estava correndo perigo, então ele disse coisas que estavam ocultas por 14 anos. Como se diz da noiva jovem, seus olhos são como de pomba, e da noiva já amadurecida se diz. Seus olhos são como de pomba entre as tranças são os cabelos, que é o véu, escondida, velada. João era alguém que sabia discernir mas sabia guardar. Alguém que não estava metido mas sempre velado, e entretanto, era o que Deus pôs para remendar, para recobrir, e essa é a característica da calcedônia, a calcedônia recobre, enche os vazios, e esse é o apóstolo João, está velado olhando onde pode ajudar, olhando onde estão os perigos, as heresias, foi João quem tratou essas heresias,
Quem mais combateu as heresias foi João, quem ficou por último na Ásia foi João. Fossilizante, conserva, se não estivessem cobertos com calcedônia, essas coisas as levaria o vento, mas a calcedônia as fossiliza, as cobre e as conserva. É uma das características da calcedônia. Para resumir, leiamos alguns detalhes a respeito da calcedônia, da ágata. Resumo. Primeiro, a calcedônia está composta de capas de quartzo e opala, combina elementos diferentes, mas que se podem relacionar, assim como Cristo que é Deus e é homem. Segundo, é criptocristalina, por ser criptocristalina e interiormente estar formada por trapezoedros, por fibras, os átomos formam trapezoedros, por isso a luz que chega dá a volta assim como em um helicoide, como em hélices, assim como o DNA que dá essas voltas assim, e sai a luz para a esquerda, leva o giro, e para a direita, dextrogiro, isso quer dizer que ele gira em plano à luz polarizada, a luz polarizada entra e a excursão, quer dizer, a mostra pela direita e pela esquerda, e quem mostra as coisas realmente é João. Terceiro, por não estar centrada em si mesmo, tem a capacidade de transmitir o ultrassom, usa-se para transmitir o ultrassom. Quarto, quando você a olha no microscópio é translúcida, com belas cores. Quando você a olha fora, inclusive essa que chamam de ovo de trovão, parece uma pedra escura, às vezes parece um cristal singelo, às vezes só se pode ver a beleza com o microscópio, às vezes, para ver a beleza, tem que olhar com o microscópio. E terminamos com isto. Estudando sobre as pedras, a única pedra da qual não se descobriu todos os segredos é a calcedônia. As outras pedras são analisadas e dizem: isto se forma por isso, isto se forma por aquilo, mas da calcedônia dizem os especialistas, os melhores especialistas, que não sabem como se formam essas capas, abordam muitas teorias, mas estas não concordam, porque aqui, dizem, passa-lhe isto, aqui já não concordam. Quinto, a calcedônia segue tendo mistérios dentro. Como o evangelho mais profundo, como o livro mais misterioso, o Apocalipse, assim é a calcedônia. A tribo que corresponde a João pela ágata é Aser, que quer dizer feliz, ditoso, bem-aventurado. Para isso profetizou Jacó acerca de Aser o seguinte: de Aser, o seu pão será gordo, e ele dará delícias reais. Assim, profundas, foram as palavras do Senhor acerca de João. O que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha, disse o Senhor a Pedro a respeito de João. Obrigado por assistir até aqui. Chegamos ao fim do estudo sobre a pedra preciosa calcedônia. Não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãos e irmãs.